Pessoal, gostaria de compartilhar com vocês meu testemunho de uma forma mais efetiva e eu clamo a Deus que de alguma forma esse vídeo tenha um impacto na vida de quem está assistindo e que faça pensar realmente sobre o propósito da vida, sobre a fé e sobre o nosso Salvador. Eu, em 2011, decidi fazer uma visita à igreja depois de muitos convites da minha irmã. E à época eu era micareteiro, gostava de dar rolê, de ficar louco, entorpecido por bebidas, e drogas até que não, graças a Deus, mas constantemente eu vivia essa loucura. E lembro-me que estava muito apaixonado, queria muito estar com uma pessoa e me aproximei de Jesus, daquele culto em especial, numa tentativa de barganha. Uma barganha, fiz uma espécie de voto com Deus, em que o voto era mais ou menos o seguinte: eu cumpriria aquilo que Deus queria da minha vida, desde que aquele relacionamento fosse abençoado, aquele anseio meu fosse atendido. E acabou que deu certo, de certa forma, eu comecei a ter um relacionamento com aquela pessoa e eu paguei um certo preço esperando que aquela pessoa entrasse na igreja comigo. E lembro-me de ter recebido convites às células na época e eu sempre deixava claro: estou com tal pessoa, então eu quero levá-la. Então eu não posso ir agora porque eu só vou quando eu conseguir levá-la. E consegui levá-la depois de um tempo. Na época, deve ter demorado ali 1 ano e meio, tudo. E então em 2013 passei a efetivamente participar de célula. Me batizei também nas águas e comecei a viver intensamente o Evangelho. Então, levava várias pessoas para a célula, tentava fazer a diferença, mas aquele namoro ali, aquele relacionamento, ele era, digamos, intocável. Eu criei, de certa forma, ali uma casca, nós criamos à época, e foi algo que protegeu, aparentemente, aquela relação, mas não me permitia, de certa forma, viver só com os olhos em Jesus. Então, em 2014, eu fui fazer um procedimento cirúrgico e nessa cirurgia ali, eram 2 procedimentos aparentemente triviais. Tratava-se ali de, aparentemente, adenoide e desvio do septo. Então eu tinha feito ali somente exames de imagem via sonda nasal. E no meio da cirurgia, estava eu ali anestesiado e estava apagado, Então, de repente o médico desconfiou que na verdade não se tratava de adenoide e sim de um tumor maligno que não tem metástase, então não se espalha facilmente, mas que era maligno, e na base do crânio, entre o nariz e a garganta. Ele desconfiou que se tratava desse tumor. Na época era da ordem de um caso em 1 milhão de pessoas por ano, cordoma de clivos. E beleza, ele desconfiou, estava anestesiado, etc. E posto isso, acordei então na enfermaria, e achei muito estranho, porque normalmente assim, você faz um procedimento e a tendência é você já ser liberado ali após um dia. Só que aquilo se estendeu um pouquinho, sabe? E aquela extensão me soou muito estranha. Eu lembro que eu estava ali com meus 19 anos e eu estava naquela cama da enfermaria
E me apareceu uma residente, né, a residente do doutor, e ela me disse assim: Edgar, você tem um tumorizado. E aí, assim, quando ela falou, ela se arrependeu de ter falado. E eu logo percebi que tinha alguma coisa estranha. Só que eu também não tinha o nível de detalhe para poder contrapor e também, para mim, não compensava tanto. Só que ela tentou corrigir, sabe? Ela falou: eu tenho tumorizado, só que é benigno. Ela meio que tentou amenizar. E eu lembro que meu pai ficou muito irritado, sabe? Muito mesmo. Com razão, acredito. Acho que foi um despreparo. Mas depois eu até pude ajudar essa moça. Ela me pediu os exames clínicos e tudo para poder fazer um estudo de caso da importância do diagnóstico precoce, etc. E enfim, Deus me deu a oportunidade de ajudar, ainda que de certa forma ela não tenha sido tão legal assim comigo. Bom, enfim, dado esse contexto, eu fui encaminhado à época, né? Primeiro, o doutor ele tirou um pedaço, né, daquele material que ele achou estranho, foi levado para o exame imunohistoquímico, uma biópsia, e a biópsia realmente constatou aquele tumor, né? Então, de fato, é um tumor de resquícios embrionários, então, possivelmente, né, estava comigo desde o nascimento. E, enfim, eu realmente ali com meus 19 anos fiquei bem impactado, fui encaminhado para o neurocirurgião e aí teve todo um protocolo, né? Tive que fazer novos exames, né? Fazer risco cirúrgico, etc. E então, assim, profissionalmente falando, em paralelo, eu estava tentando entrar, né, na universidade. Na época eu tentei fazer um ano de cursinho para fazer engenharia de produção numa instituição federal, mas isso foi em 2013. E aí, 2014, com essa descoberta e tudo, estava tudo muito incerto, né? Eu fiz a cirurgia com o neurocirurgião via narina direita, foi retirado o restante e desde então faço acompanhamento, graças ao Senhor Jesus, não voltou, né? Inclusive, tem até que refazer agora, né? Esse ano vou refazer esse teste, né? Esse acompanhamento. Última vez que fiz, salvo engano, foi final de 20. Então, como eu já vinha fazendo e não estava tendo resultados negativos, a tendência agora até que, né, no caso, resultado negativo seria a recidiva do tumor, né? Então, a tendência agora é que até talvez possa espaçar mais esse intervalo. Mas fato é que eu pude testemunhar a época da bondade de Deus, a paz que Deus me deu em todo esse contexto. E foi tudo muito impactante para mim, né? Eu lembro da minha ex-companheira à época entrar no CTI assim e ela olhou para mim e ela quase desmaiou, sabe? Eu tinha acabado de acordar ali, acho que foi 5, 6 horas de cirurgia, eu devia estar bem acabado e ela ficou bem assustada, ela quase desmaiou e tal. E eu lembro de muitas pessoas gritando, né, naquele ambiente. E um caso engraçado que eu acordei com uma dor na barriga, parecia que tinham tirado alguma coisa da minha barriga. E eu não entendi aquilo, porque a cirurgia era na narina direita, eu acordei com um corte na minha barriga e tal. E aquilo foi muito impactante para mim. E eu não tinha como perguntar, porque o médico não ficava ali à disposição, né? Ele estava atendendo várias coisas e tal. E aí, depois de um tempo, né, passou várias coisas pela minha cabeça, pessoal. Eu pensei, não, eles estão roubando meu rim. Eu pensei um monte de coisa. Mas aí o médico veio me explicar que eles mexeram na cicatriz da minha apendicite, minha cirurgia de apendicite, porque não tinha muita gordura para fazer um enxerto no local que foi retirado. Então eles pegaram aquele excesso ali da cirurgia, da cicatriz, e fizeram de enxerto. Então foi tudo muito forte, mas Deus me deu paz, e na época eu dei testemunho no encontro com Deus pela Igreja Batista Central, né, que é a minha igreja hoje, onde eu vou, e foi tudo muito forte. No passado um ano ali eu comecei a ter alguns sintomas, e
tive alguns sintomas bem diferentes, sabe? Eu comecei a ter alguns pontos pretos na visão, que aí eu fui descobrir, né, que se tratava de moscas volantes. E essas moscas volantes, elas são muito comuns, mas elas apareceram em grande quantidade de uma vez, então eu achava que tinha a ver com tumor. Comecei a ficar ali aterrorizado e foi uma certa incredulidade da época. Em paralelo, eu comecei a ter alguns nódulos, na verdade eu senti um nódulo aqui atrás, né, e comecei a pensar, não, é o tumor voltando e tal. Então na época eu até desisti da minha liderança de célula, assim, eu fraquejei mesmo e foi retirada a liderança. Depois eu recebi um convite da igreja novamente para ser líder e fui orgulhoso. Fui orgulhoso, comecei a criticar. Eu não estava prestando quando eu fraquejei, mas agora, devido a uma circunstância que pintou lá na época, né, um líder decidiu fazer uma viagem, né, e ele estava no direito dele, claro. Ele decidiu fazer aquela viagem e aí me chamaram novamente para ser. Só que se eu tivesse de repente enxergado aquilo como um chamado de Deus, eu teria tratado com outro olho, com outra perspectiva. Então assim, foi tudo muito rápido e eu acabei me afastando, né? Quando eu falo tudo muito rápido, entre eu ter fraquejado, ter perdido a chance de multiplicar, de liderar a célula, e aí o novo convite, sabe? Então foi um intervalo de 2, 3 meses. Então, posto isso, foi um tempo em que eu me esfriei completamente, me afastei da igreja e, em paralelo, falei com você sobre a questão profissional, já estava cursando engenharia de produção na PUC, do Coração Eucarístico. Meu pai me ajudou, realmente investiu nisso e o combinado com ele foi assim: filho, leva a sério, faça o seu melhor e tudo. E sou muito grato a Deus por essa oportunidade que eu tive e eu vejo assim, não tenho palavras, sabe? Quanto à questão dos custos também, da cirurgia e tudo, eu era dependente do plano de saúde do meu pai, então o plano, né, me ajudou bastante também. Mas assim, eu quero engrandecer aqui o nome do Senhor, sabe? Que Ele trouxe à luz uma coisa que normalmente é descoberto lá para os 40, 50 anos, porque é um tumor silencioso e apesar de não ter metástase, ele é maligno, então ele pode ir comprimindo ali o crânio, né? Ele pode realmente gerar uma série de coisas. E graças a Deus eu não tive sequela alguma. Então assim, eu só tenho que agradecer ao Senhor Deus, ao meu médico também, Dr. Roberto Leal. Foi assim espetacular tudo que Deus fez naquela época. Mas voltando ali para meados de 2015, 2016, foi quando eu me esfriei, né, e eu comecei a ter várias críticas em relação à igreja, à comunhão. Eu passei a vidrar a minha vida na questão de trabalho. Eu queria profissionalmente crescer. Eu acho que isso é natural. Todos nós queremos, de fato, crescimento, né? A gente estuda, a gente se capacita para realmente prosperar, de certa forma, aos olhos do mundo. Contudo, eu fui deixando Deus de lado e tal. E no meu antigo relacionamento acabou terminando, passou 1 ano e pouco, né? O amor esfria, tudo se esfria. E hoje eu vejo claramente que foi melhor assim. Eu acho que, inclusive, às vezes a gente insiste em alguma coisa que as pessoas de fora até nos dão dicas, mas às vezes nosso coração está tão obstinado que a gente não consegue perceber. Mas enfim, 2017 ali, o relacionamento terminou, então eu passei a realmente voltar à velha vida. Então não foi aquele Edgar lá dos 15, 16 que estava ali antes de ter um relacionamento, né? Que ia em micareta e tudo, mas passei a beber como nunca antes, passei a usar de um ópio, né? Um ópio que foi o Galo, né? O Atlético Mineiro. Então passei a fazer disso
uma válvula de escape para os meus problemas, para as minhas frustrações. E em muitas ocasiões eu costumava beber muito aos finais de semana e tudo. E ao final daquele evento, de onde eu estivesse, eu começava a ter um incômodo muito grande. Passava muitas coisas pela minha cabeça. Inclusive, relatei isso em outro vídeo meu, Testemunho do Carnaval, que foi recente, né? Da Vox Conference, onde eu tive a oportunidade de fazer evangelismo, graças a Deus. Então, eu profissionalmente fui estudando minha engenharia de produção, um curso muito top, né? Ali na PUC do Corel. Eu gostei muito, fiz algumas amizades, sou muito grato a Deus por isso também, mas estava longe do propósito de Deus, então era totalmente omisso. Comecei a realmente até me envolver assim, em alguns tipos de rolês mesmo, de passeios que eu sabia que não era vontade de Deus, mas eu estava ali presente, né? E quem já pisou no Santo dos Santos realmente fica perdido em outro lugar, né? E aconteceu comigo algumas vezes. Passado isso, eu até cheguei a voltar, né, a ir em algumas células, e foi muito forte porque, né, o Hudson, meu líder à época, ele me chamava, só que eu estava sempre muito dividido. Por quê? Às vezes eu ia na célula na sexta, mas no fim de semana eu queria dar um rolê. Eu ia no jogo do Galo, bebia, e não era beber tranquilo não, era uma bebida assim que estava virando rotineira, né? Como eu falei no vídeo de testemunho que eu fiz lá atrás também, um outro vídeo de 1 minuto. Então assim, eu não conseguia me entregar 100% para Deus, estava totalmente dividido, e eu não conseguia curtir o mundo 100%, e não conseguia curtir a presença de Deus 100%. Então eu estava realmente a ponto de ser regurgitado, como é dito lá em Apocalipse, né? Aquela mornidão minha me suscitava que Deus estava a ponto de me vomitar, porque eu estava vivendo em cima do muro, e o muro é do diabo. Então assim, às vezes você vai ter ali uma falsa sensação de que está tudo bem, de que você está no controle da situação, só que o inimigo ele quer isso, para te afastar do verdadeiro propósito. Então, lembro que comecei a me aproximar mais de Deus, na época na célula do Hudson, em 2018, mas surgiu uma oportunidade de eu ser efetivado na empresa que eu estava à época, e eu, sem pestanejar, eu deixei de ir à célula, porque tinha que trabalhar sábado, pela manhã. E aí eu falei com o meu líder, não tem como não, cara, eu vou priorizar o trabalho. E fui deixando Deus de lado. E foi assim, 18, 19, né? Tive TCC, estava trabalhando, às vezes até domingo eu trabalhei também, né? De segunda a domingo. E a maior parte era segunda a sábado, mas teve ocasião que eu fiz isso. E fazendo TCC, aquela confusão, eu entregando minha vida toda para trabalho, para dinheiro, querendo uma posição melhor. E eu lembro que assim, eu não conseguia me sentir devidamente preenchido, porque eu estava distante. Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. Talvez você esteja vivendo algo parecido hoje, ou já tenha vivido. E então 2019 ali, eu trabalhando, fui efetivado numa outra área da empresa, melhorou um pouquinho minha condição ali, e continuei investindo, né, nos rolês, em refúgios, né, assim, refugos, a bem da verdade, refugos, porque eu queria ter escapes para aquelas situações nas quais muita coisa não estava saindo conforme a minha vontade, né? Profissionalmente era uma delas, né? Questão de satisfação mesmo e tudo. E aí no início de 2020 eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem pela empresa e participei da confraternização lá em São Paulo. Então assim, foi até minha primeira viagem de avião,
E nessa primeira viagem foi bem antes da pandemia. Então assim, eu fui para viagem e tal, eu voltei e passou 2 dias, boom de casos em São Paulo, casos de Covid, e eu morando com meus pais, voltei super preocupado, né, de alguma forma aniquilar a vida dos meus pais. Então, assim, foi muito forte. Eu estava num colapso, né, e em paralelo eu tinha adquirido ali um veículo também, com umas economias, e eu descobri que o odômetro estava adulterado. É uma confusão, pessoal, uma confusão. Por quê? Eu creio muito que Deus, ele permite certas provações para que o nosso coração se volte a Ele. Então, 2020 ali, isolamento, lockdown, comecei a ver lives e participei até de desafios aqui, né, no Instagram e em outras redes também, né, acho que até no WhatsApp também, não sei. E passei a realmente beber até mais do que antes. Pedir ali no aplicativo, né? Fazer aquele pedido e assistindo live, etc. Pessoal, fui sendo tomado por um estado em que eu estava vendo que estava virando uma dependência, sabe? Mas, na verdade, eu não via 100%. As pessoas falavam comigo, mas eu queria acreditar que eu estava no controle daquela situação. Mas, no fundo, eu percebia que tinha algo de estranho. Mas estava ali naquela pilha. Tenho que trabalhar, vou crescer profissionalmente, vou isso, vou aquilo. E o refúgio continuava. Galo, bebida. E nada contra, pessoal, o esporte de forma equilibrada. A bebida, para mim, eu já cortei, porque para mim não faz mais sentido, né? E eu vou explicar mais um pouco aqui. Até que nesse ano de 2020 eu me envolvi num relacionamento, num jogo desigual, né? Me envolvi com uma pessoa que era muito legal, mas assim, não tinha os mesmos valores que eu, né? Isso era muito notável, era muito óbvio, mas eu, na minha burrice ali, na minha carência também, não sei, eu tentei alimentar e até coloquei Deus à prova. Eu dizia para mim, Deus tem um propósito, Deus vai transformar, e eu queria que, de certa forma, um namoro evangelístico, né? Assim como eu fiz na primeira ocasião, eu queria novamente uma transformação ali. Eu queria ser o transformador daquela pessoa indiretamente, né? E o resultado é que deu tudo errado. E graças a Deus por isso. Realmente me envolvi e negociei meus princípios em muitas coisas e era bem incompatível. Mas, pela soberania de Deus, né, eu tive um momento ali em que eu cheguei no fundo do poço, sabe? Nessa questão afetiva e também na vida profissional eu entrei num contexto em que eu não concordava com muita coisa que estava se passando, não concordava com a abordagem, né, naquela organização que eu estava. E foi bem difícil porque eu tive que abrir mão, sabe? Eu conversei, né, com o meu líder à época e estava pensando em várias coisas, pessoal. Eu queria tanto sair daquele contexto, que eu queria empreender, eu queria ter algo meu para poder ficar livre daquilo. Então eu conversei com ele e ele me dispensou ali, né? Ele entendeu o meu lado, mas aí eu fiquei desempregado. Fiquei sem norte por um tempo e estava tendo uma crise acneica, né? Muito forte. O pessoal até fica rindo que quando eu fui na médica ela falou que era uma acne severa. E de fato era uma acne severa, tem até foto aí no vídeo também de 1 minuto. Mas enfim, cheguei no fundo do poço. Lembro que tentei realmente empreender, cheguei a estudar bastante, mas não consegui vingar aquilo. E eu vejo que Deus permitiu que eu chegasse naquele estágio.
Para quê? Para que meu coração fosse voltando a Ele. E num dado momento ali, eu tomando a isotretinoína, né, que era o medicamento mais forte que tem aí, o composto lá do Rocutan, eu lembro que cheguei a fazer algumas viagens, fui à praia com os amigos e tudo, mas à medida que o tempo ia passando, eu ficava, o que eu vou arrumar? Né? Eu estava no início de carreira, eu tinha melhorado um pouquinho ali minha situação, e eu tive que abrir mão pela questão dos princípios mesmo, que eu não concordava e tal, estava querendo mais autonomia também. E eu cheguei num ponto em que eu disse, Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. E aí eu falo com você que está assistindo, que chegou até aqui. Às vezes Deus tem para você um vale. Um vale. E uma pregação do pastor Adonias, né, do Rio de Janeiro, foi muito forte o que ele falou. Eu até mandei isso para ele depois, né? Mandei no direct. Às vezes o nosso lugar é no vale, porque quando a gente está lá no monte, a gente tem tanta opção, são tantas vertentes aparentemente que podemos seguir que a gente se perde. Mas no vale, a gente está vendo no micro. A gente está concentrado a viver cada etapa do que Deus tem para nós, cada processo. Então assim, na engenharia de produção, no meu curso, a gente é muito treinado para ter uma visão macro, uma visão do todo. E de fato, eu acho que é importante ter uma visão do todo. Entretanto, na vida com Deus, às vezes para a gente passar pelos processos adequadamente, a caminho de um propósito, Deus ele quer que a gente vá step by step e rumo ao alvo que Ele tem para nós. Então, eu cheguei naquele ponto, né, ali no início de 22, final de 21, onde após ali no final de 21 ter tido uma última queda com questão de bebida, né, eu acabei bebendo muito, né, fui num bar, bebi muito e eu cheguei depois daquele dia, né, depois daquela situação, e eu lembro que meu sobrinho, ele estava no dia anterior, ou naquele mesmo dia desse último acontecimento, ele estava mamando, né? Estava mamando e ele parou de mamar por cerca de 1 minuto e ficou me olhando. E aquela conversa que antecedeu a parada dele foi uma conversa que eu estava tendo com a minha irmã, de que eu iria meio que ajeitar minha vida, que eu ia largar a questão do álcool. Né? Eu agradeço muito minha irmã, tá? Eu honro a vida da minha irmã, porque minha irmã sempre orou por mim, sempre me chamou. Te amo, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida, viu? Meu cunhado também. É muita gente para agradecer, sabe? Mas tem pessoas que não desistiram, não desistiram. E naquele episódio em que meu sobrinho tá ali mamando, ele para e olha para mim por 1 minuto, bem assim, olhando para mim. De repente ele volta a mamar. E pode falar, pô, Edgar, você é doido. Pô, talvez possa soar loucura, mas foi muito forte para mim, foi muito marcante. E eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho certeza que foi uma forma de ele testificar que ele queria uma transformação minha. E eu falhei, né? Eu falhei depois daquilo. Eu tive um último acontecimento ali com bebida, mas pela misericórdia de Deus, passei aquele culto da virada de 21 para 22 na Lagoinha, combinei com meu irmão Marcelo, que até agora batizou, muito feliz com isso, com a transformação que Deus tem feito na vida dele. E nós começamos aquele ano, um ano de propósito, sabe? Um ano assim, o tema era até que era o ano da vitória. E eu lembro que eu estava tentando um concurso, estudei muito para um concurso, muito mesmo. Até cheguei até a nota para classificação, mas não alcancei a nota de corte. Então foi aquela nota mínima ali de pontuação necessária, né? E foi passando o tempo, pessoal, e eu, meu Deus, o que eu vou arrumar, né, profissionalmente, tudo. Mas já estava ali com o coração quebrado diante de Deus, totalmente entregue, buscando ao Senhor de todo o coração. E só faltava voltar para a célula.
porque eu tava muito orgulhoso, pessoal, muito orgulhoso de ter que ficar contando a mesma história. E tinha gente ali procurando emprego e eu contando que eu tinha saído de emprego. Eu tava cansado de contar isso. E eu até meio que peguei uma onda ali, um embalo do lockdown. Como tava tendo isolamento, eu me isolei mais um tempo. E aí, o que aconteceu foi que eu até conversei com o Hudson na época e falei com ele, irmão, se eu passar nesse concurso, cara, eu vou começar a fazer vídeo e vou testemunhar. E aí, falei isso com ele, ele falou, não, irmão, amém, né? Que Deus te abençoe e tal. Não passei no concurso e ficou aquele vazio, né? Não, eu não consegui e tal. E aí, pessoal, o que acontece? 5 anos antes, né, no ano de 2017 ali, então voltando ali, estava em 22, 2017, eu tinha tomado um não no estágio, uma oportunidade de estágio que eu tinha tentado. E eu lembro que tinha um professor nosso na PUC, professor Ederley, e ele falava assim, ó, se você tem alguém que te inspira na área que você anseia atuar, né, e na época eu gostava de PCP, de supply e tal, e eu tinha tomado um não pro cara no processo. Então assim, o professor falou isso, né, sobre LinkedIn. Se você tem essa pessoa que te inspira, conecte-se a essa pessoa. Siga, veja o caminho que ela tem trilhado. Eu lembro que eu tinha seguido, né, esse rapaz e aconteceu que eu fiz uma entrevista de estágio, fiz a entrevista com ele, ele era o gestor na época, né? Na época ele era mais novo, né, e tal. E ele me cortou, né? Eu não passei, mas eu segui ele mesmo assim. Eu segui ele lá em 2017, né? Estava em outro trabalho e tal, mas eu segui porque eu tinha ouvido o que aquele professor tinha dito e de fato eu achava que podia ter alguma coisa, algum fruto. Mas ali em 2022, 5 anos depois, pessoal, 5 anos depois, eu vi uma vaga de emprego na empresa que esse cara estava trabalhando, já era outra empresa. E aí eu entrei em contato com ele e falei com ele que eu achava que eu tinha perfil para aquela vaga e tal. E ele foi e me encaminhou naquele processo, fiz um processo com ele. E aquela vaga se fechou, assim, a vaga inicial, ela se fechou. Mesmo ele tendo me apresentado a proposta, quanto que tinha ali, né, qual que era o salário, eu ia ter que sair daqui, teria que ir pro interior na época. E eu joguei a conta assim no papel, pessoal, e não estava valendo a pena. Assim, na minha cabeça ia ser uma mudança muito drástica. Mas naquela mesma empresa, eu, de certa forma, fiquei no topo ali com o meu currículo. Porque esse cara, de 5 anos atrás, ele meio que me deixou no topo do currículo. Depois que eu fiz o teste com ele e tal, ele achou que meu perfil era bem compatível. Então, posto isso, pela graça do Senhor Jesus, eu tive a chance de concorrer a outra vaga, dentro da mesma empresa, mas numa outra área, na área de projetos e tudo. Então assim, foi algo de Deus. E aí, só um detalhe, o cara saiu da empresa. Ele me ajudou, 5 anos depois e tal, ele tinha me dado um não lá atrás, ele me ajudou de certa forma, e ele saiu da empresa devido ao contexto lá e tal, não sei detalhes. E o fato é o seguinte, abriu-se uma nova oportunidade. Mas eu fiz o processo e não tinha resposta, pessoal. Tava demorado, sabe? Aquele processo moroso e tudo. Mas eu tava com aquele incômodo no meu coração. Edgar, Deus falando comigo. Volta para a célula, vai na célula, volta de onde você parou. Você teve frustrações, você se decepcionou, mas volta para o lugar da sua dor, que você vai ver o meu favor. E Deus foi tremendo, pessoal. Eu lembro que o Hudson tinha me chamado para ir numa célula de um irmão meu, que eu honro muito, que é o Arthur Rupert. E o Rupert já tinha tido um contato comigo, só que eu tava naquela, eu não queria me abrir e ficar contando a mesma história, eu tava cansado. E, pessoal, foi muito forte, porque
Lembro-me que numa sexta-feira, por volta das 9 da manhã, eu chamei o Rupert no WhatsApp. Falei com ele: irmão, vou na célula hoje. E eu falei com Deus: Deus, independente da minha vontade, eu vou na célula hoje. Eu não queria chegar na célula contando: olha pessoal, eu estou desempregado, saí fora do meu emprego, porque eu não concordava com isso e isso, eu queria mais autonomia, eu tentei empreender. Então, eu não queria falar daquilo, estava cansado, era meu orgulho, mas eu falei com Deus: Deus, eu vou. E aí passou 2 horas, pessoal, 2 horas, cerca de 2 horas, recebi a ligação da empresa falando que eu estava contratado. E assim, foi muito forte, porque é como se eu realmente tivesse colocado o pé, dei a passada e Deus colocou o chão para mim. E desde então eu tenho vivido inteiramente para Cristo. Assim, meu coração está em Cristo. Isso não vem de mim, não é na força do meu braço, não é no meu mérito. Eu sou falho, sou pecador, mas eu sou grato ao Senhor Jesus. E eu entendi que o propósito da minha vida é viver em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Então, sou muito grato a tudo que Ele tem feito. Sou muito grato a todas essas pessoas que Ele colocou na minha vida. Eu cito, seria até injusto da minha parte aqui citar somente alguns nomes, né? Eu já citei anteriormente, mas assim, se eu fosse fazer uma relação detalhada, é muita gente. Mas assim, agradeço ao Senhor Deus, à minha família, à minha irmã, né? A esses líderes que eu citei, ao Felipe, meu irmão, abençoado, glória a Deus pela sua vida. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, sabe? É uma mensagem de muita fé, porque se o Senhor mudou a minha história, mesmo com as minhas falhas, mesmo com o meu desvio, e Ele me deu uma nova chance, sabe? Hoje eu me sinto o filho pródigo, totalmente. Aquele filho que abandonou ali os caminhos do pai, depois voltou arrependido. E ele só voltou arrependido porque ele estava na lama mesmo. Ele estava pensando até em dividir ali a comida que era dada aos porcos, né? De fato, cheguei na lama, mas o Senhor Jesus me libertou. E assim, eu sou muito grato a Ele. E queria deixar esse testemunho com vocês. Se você chegou até aqui, que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus seja o centro da sua vida. Experimente Jesus de todo o coração. Sabe, eu queria até deixar aqui uma citação dos PowerPoints. Deus nos ama, nós pecamos, Ele morreu por nós. Qual será a nossa decisão, dado isso? Amém? Quero só fazer uma oração e com muita fé, com muita gratidão ao Senhor. Senhor Deus e Pai, venho te agradecer, meu Pai, por esse testemunho, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado com a minha vida, Pai. Obrigado pelo teu cuidado com a minha casa. Pai querido, são muitos detalhes por trás dessa história, Pai. Foram muitos anos resumidos em um vídeo. Mas eu clamo ao Senhor, Deus, toca os corações, Pai, que porventura estejam vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, Deus, dê a eles propósito, Pai. Dê a elas propósito. Deus, toque, Pai. Toque cada vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, cumpra o teu querer, Deus. Vem com teu Espírito Santo, Deus. Quebra as barreiras, Pai. Abra os olhos espirituais, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que a tua paz, Pai, que excede todo entendimento, alcance a vida dessas pessoas, Pai. Pessoas que porventura estão aflitas, estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão amassadas, Pai. Estão na lama, Pai, como eu já estive. Deus, toca com poder, Pai, em nome de Jesus. É a minha oração. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Olhe para a cruz. A cruz está vazia. Jesus vive e reina. E se você quiser, Ele está batendo a porta. Ele não vai chegar invadindo, Ele não vai forçar nada. Se você quiser, você pode tomar uma decisão e viver inteiramente para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.